dessa manchete aí, sobre o mapa da fome, ontem o empresário cearense Amarílio Macedo assinou no jornal O Estado de São Paulo, na edição daquele dia de ontem, 28 de julho, um artigo com o título Banquete para Poucos. Ele, Amarílio, começa dizendo no artigo que nós, brasileiros, fomos historicamente divididos em dois blocos de pessoas, como se fossem predestinados a serem eternamente incompatíveis entre si. Um formado por afortunados, insensíveis na sua maioria às questões da pobreza, e o outro constituído por desprovidos das condições mais essenciais de sobrevivência e privados de direitos aos acessos viabilizadores da dignidade e da emancipação humana. Afortunados aqui são todos os que arbitram em causa própria, por vias diretas ou indiretas, os acessos para se apropriarem do que é gerado pela coletividade. Como coletividade, estou considerando a somatória dos que vivem sob as mesmas regras, em que uma minoria se apropria da maior parte do que resulta dos processos produtivos, tais como bens, serviços, cultura, lazer, proteção social e tantos outros que deveriam ser compartilhados entre todos os que contribuem para a sua produção. Tudo em nome da meritocracia, palavra muito falada pelos parcos privilegiados que não se julgam pelo mérito, mas pela hereditariedade. E prossegue o artigo do empresário cearense Amarílio Macedo. Amarílio é um dos cearenses que formam no pequeno círculo de grandes empresários deste país. Mas ele tem uma mentalidade diferente. Ele pensa diferente com relação às questões das desigualdades sociais. Sempre está batendo nesse tema, condenando os mais ricos que pouco ou nada fazem para diminuir, pelo menos diminuir, essa desigualdade no Brasil. Amarílio é diferenciado já há alguns anos, vivendo hoje na casa dos setentões. Amarílio já, ainda como jovem empresário, ainda não comandando as empresas do grupo J. Macedo, como ele muito bem faz nos dias atuais, Amarílio já trabalhava na defesa do fim das desigualdades. Foi ele um dos principais atores que no fim da década de 1980 trabalhou e venceu
para mudar a administração pública no estado do Ceará, elegendo Tasso Gereissati. Não ficou muito tempo nesse grupo e continuou trabalhando no seu propósito de atacar as desigualdades existentes no nosso país. O artigo, como os outros, aliás, Amarílio é um dos poucos grandes empresários do país que tem espaço para os seus artigos no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Vez por outra, ele está com um artigo muito bem escrito e que motiva comentários e avaliações percussientes sobre o caso. Com relação a esse artigo, Banquete para Poucos, em um dos grupos de WhatsApp aqui em Fortaleza, no final da noite de ontem, o arquiteto e empreendedor Rodrigo Porto escreveu: li com atenção o artigo Banquete para Poucos, de Amarílio Macedo, e, como pequeno empresário ainda em formação, senti a responsabilidade de responder com o respeito que sua trajetória e a memória de seu pai, o admirável José Macedo, naturalmente impõem. Sou arquiteto e urbanista. Estudei e ensino sobre cidades, suas estruturas, seus vazios, seus conflitos e suas possibilidades. Minha trajetória, embora muito modesta diante da sua, me colocou em contato direto com a realidade urbana brasileira, onde as desigualdades não são abstrações. Elas têm cheiro, cor, escala e consequência. O texto é denso, bem escrito e faz parte de um olhar sensível e profundamente comprometido com a ideia de justiça social. Concordo que a desigualdade é uma chaga brasileira, uma herança maldita que ainda define trajetórias e limita sonhos. E como o senhor bem aponta, o mérito raramente nasce do zero. Há, sim, um fosso histórico de privilégios que precisa ser encarado com honestidade. Mas, do lugar em que estou, construindo com esforço, lidando com tributações asfixiantes, burocracia sem fim e um Estado que pouco devolve, confesso que tenho dificuldade em acreditar que mais arrecadação e concentração de recursos nas mãos do poder público vá, de fato, transformar a realidade dos que mais precisam. É bonito no papel, mas a prática nos mostra com outro roteiro. Esse dinheiro raramente chega às pontas. Se perde sem estruturas inchadas, em gestões ineficientes, em desvios que todos conhecemos bem. Não é uma questão de Lula ou Bolsonaro.
de direita ou esquerda, é de resultado. E o Brasil, senhor Amarílio, precisa urgentemente de resultados, porque o tempo da esperança cega passou. O povo brasileiro está cansado de discursos e nós, pequenos empreendedores e profissionais que arriscamos tudo diariamente, só queremos um país mais simples, mais justo, mais funcional, onde a prosperidade de um não precise ser culpabilizada, mas multiplicada. Torço sinceramente para que o Brasil vença esse destino previsível, que parece já escrito nas planilhas da nossa história, e que vozes como a sua continuem provocando o debate, mas também ouvindo o que se diz do lado de cá. Escreveu o arquiteto e empreendedor, o Rodrigo Porto. Muito bem. Nós vamos tentar fazer uma entrevista com o empresário Amarílio Macedo para ele falar mais das suas ideias, dos seus projetos e do seu trabalho em defesa da redução ou fim das desigualdades no nosso país. O presidente da Assembleia Legislativa cearense, Romeu Aldigueri, mandou dizer por sua assessoria, a respeito de uma nota que divulgamos ontem, com informações de um ex-deputado federal e amigo aqui do blog do Edson Silva e desse espaço que temos aqui na TV da Transparência, o Romeu diz que está candidato a deputado federal, fazendo dobradinha com o seu irmão, atualmente prefeito do município de Granja, como candidato a deputado estadual. Romeu a federal e o irmão a estadual. Romeu Aldigueri quer manter a tradição da sua família de ter um deputado federal, como foram os seus tios, Esmirino e Vicente Arruda. O deputado federal André Figueiredo, presidente estadual do PDT, fez uma proposta considerada indecente, indecorosa, pelos seus ainda correligionários, deputados estaduais Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho. A proposta de André é que eles saíssem logo do PDT, para facilitar o ingresso de alguns possíveis candidatos a deputados estaduais em 2026. Segundo os argumentos de André, com os 3 deputados estaduais ainda filiados ao PDT, nenhum novo candidato a deputado estadual estaria disposto a se filiar ao partido para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa cearense, pois temeriam não ser eleitos, tendo em vista a reconhecida força política dos 3 atuais deputados. Os deputados Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho deram um sonoro não a André Figueiredo, embora
estejam decididos a trocar o PDT por outra legenda, mas só no momento oportuno, no próximo ano. Eles estão determinados a deixar o PDT porque o deputado federal André Figueiredo quer, a todo custo, manter o PDT aliado do governo Elmano de Freitas. A coluna política de hoje do Estadão diz que o PT está estimulando dois dos seus filiados que foram condenados à prisão pelo Mensalão, o primeiro grande escândalo de corrupção que tivemos no Brasil no início do primeiro governo do presidente Lula. Diz a nota do Estadão. Primeiro foi José Dirceu, ex-superministro do governo Lula I, que foi convocado para tentar ser um puxador de votos do PT em São Paulo em 2026. Agora é João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, que recebe a missão de também encarar as urnas nas eleições do ano que vem para tentar ajudar o partido a frear seu encolhimento no Estado. A coluna está falando do Estado de São Paulo. Os dois têm muito em comum. Foram condenados e presos pelo Mensalão do PT e receberam as bênçãos do presidente Lula para voltar à cena política. Com dificuldade da renovação de quadros no partido, Lula tenta resgatar figuras da velha guarda, 20 anos após o escândalo que revelou as relações espúrias entre governo e Congresso. Quase dizimar a legenda. João Paulo ouviu de Lula o que queria: um apelo para retornar de vez à política. Teria dito Lula: ei, João Paulo, trata de voltar para a política. Para de ganhar dinheiro como advogado em Brasília. Vem para a porta de fábrica fazer comício, disse o presidente na semana passada em Osasco. Que o PT faça esforço para eleger o maior número de deputados federais, tudo bem. Mas poderia poupar os brasileiros e dar uma demonstração de que o partido tem compromisso com a seriedade, que o partido é contra a corrupção. Esses dois homens que foram retirados da vida pública por um determinado momento causaram muitos dissabores à nação brasileira. Dirceu, como diz aqui a nota, o superministro. Ele mandava no governo, no primeiro governo de Lula, como a ex-presidente Dilma Rousseff mandava no mesmo cargo de Dirceu no segundo governo Lula. João Paulo chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados.
e acabou sendo condenado e preso por corrupção. São esses dois nomes que o PT quer para alavancar votos em São Paulo, confirmando o que dizia Ulisses Guimarães. A próxima composição do Legislativo Nacional será pior do que a atual. Ulisses Guimarães disse isso, já vão lá próximo dos 50 anos. E ainda hoje isso é uma realidade. A Câmara dos Deputados que temos hoje, a julgarmos por um grupo expressivo de parlamentares, e mais sobre esse grupo de venda de emendas parlamentares, é um dos piores. E o próximo, com eleições de pessoas que já foram condenados por malversação do dinheiro público, sem dúvida, será pior do que este. Dizendo isso, repetindo Ulisses Guimarães, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje nesse primeiro bloco de notícias da manhã.